A paz, amados, eu sou o pastor Jefferson Santos e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Quero dizer a você que vou estar tratando de um texto muito especial e vamos pensar um pouco sobre os adoradores e a verdadeira adoração. O texto está em Lucas capítulo de número 14, o verso de número 15 ao verso de número 23, quando o Senhor Jesus, em um momento de diálogo que estava tendo com um grupo de pessoas, ele foi questionado, ou pelo menos ouviu as palavras da boca de alguém dizendo que feliz seria o homem que comesse pão no reino de Deus. E Jesus diz assim: não, feliz é o homem que primeiro comer pão nesta terra. Pensando nesta ideia de sermos aqueles que seremos felizes por comermos pão no céu, e Jesus dizendo que somos felizes por comermos pão aqui na terra, eu quero pensar sobre as classes dos adoradores que aparecem nesse texto e a nossa adoração. Porque Jesus deixa muito claro que aqueles que não aprendem a se realizar em Deus, adorando ao Senhor nesta terra, jamais estarão prontos para adorá-lo no céu. O reino de Deus são para aqueles que valorizam a presença de Deus, mantêm a comunhão com Deus, buscam a Deus, honram a Deus nesta terra, para depois honrá-lo e louvá-lo e adorá-lo no céu. Só que neste texto, Jesus vai contar uma parábola onde ele apresenta 4 classes de adoradores. O versículo de número 18 apresenta a primeira classe. Diz que quando o servo convidou o primeiro homem a estar na festa, este diz assim: eu comprei um campo, preciso ir vê-lo, me desculpe. Na verdade, quando ele fala isto, que comprou um campo, ele estava mentindo, porque nenhum judeu compraria um campo, nenhum judeu, vou repetir, compraria um campo sem vê-lo. Mas quando ele está dizendo para o servo avisar ao seu senhor que ele comprou o campo, ele está revelando a primeira classe dos adoradores que existem hoje na igreja moderna. São os adoradores que não sabem estabelecer prioridades. Pessoas que valorizam mais o campo do que a mesa do Senhor. Pessoas que valorizam mais os seus próprios interesses do que o lugar da comunhão e da intimidade com Deus. Pessoas que perseguem os seus objetivos, e não é errado lutar pelos seus sonhos, mas tentam perseguir os seus sonhos sem gastar um tempo na mesa de Deus, se alimentando de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Querido, você que é um músico, você que é um adorador, você que de alguma forma é membro de uma igreja, você precisa aprender o que é prioridade. A prioridade da sua vida é o Senhor. E se Ele é a prioridade da sua vida, qualquer campo, qualquer coisa que seja secundária, que seja do seu interesse, que tenha a ver com seus projetos pessoais, ficarão para depois. Porque tudo que você tem que fazer para Deus, você tem que fazer com excelência, entendendo e colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Há muitas pessoas perdendo tantas coisas no reino de Deus porque não aprenderam que Deus é prioridade e tem que ser prioridade na sua vida. Deus tem que ser prioridade nas suas escolhas. Deus tem que ser prioridade na sua forma de adorar. Deus tem que ser prioridade acima dos seus dons vocacionais, dos seus talentos. Deus tem que ser prioridade acima da sua vocação profissional, acima até de algumas coisas que você tanto ama. O Senhor tem que ter a prioridade. Qualquer coisa que você colocar e ver que faz parte da sua vida pessoal, do seu projeto pessoal, não passa de um campo, porque a prioridade na sua vida tem que ser a mesa do Senhor. A segunda classe de adoradores que aparece dentro desse texto é muito interessante, está no verso 19. É o grupo que diz assim:
comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Logo, rogo-te que me hajas desculpado, ou rogo que me desculpes. Perceba que coisa interessantíssima esse texto vai mostrar acerca deste rapaz que diz: comprei 5 juntas de bois. 5 juntas de bois. Esses bois representam aquilo que é a fonte de lucro da vida desse rapaz. Representam os seus recursos, representam os seus recursos financeiros, que ele está deixando muito claro para o servo do Senhor, que ele poderia administrar essas juntas de bois sem seguir na direção da mesa do Senhor. Gente, aprenda isso. Esta segunda classe de adoradores existe na igreja. É um grupo de pessoas que tem os seus próprios interesses em relação àquilo que o Senhor lhe confiou nas mãos. Eu estou falando aqui para pastores, para líderes, para obreiros, para pessoas envolvidas em alguma área da igreja, que tudo o que fazem é para benefício próprio. Pessoas que atuam e não atuam por graça, na graça, em favor da graça, para ministrar a graça. São pessoas simplesmente que dizem: os bois já estão na minha mão e está na hora de usufruir destes bois. São pessoas a quem o Senhor confiou vidas e más vidas. E essas pessoas, na sua vocação, não estão preocupados com essas vidas, com essas pessoas. Você precisa, querido, você precisa, querida, aproveitar o privilégio, a oportunidade que Deus lhe deu de atuar sobre esses bois, sobre esses recursos. Talvez você esteja dizendo: pastor, o que Deus me deu é muito grande. Muito bem, aprenda a administrar, mas existe apenas um lugar onde você vai aprender a administrar bem esses bois, cuidar desses bois, tornar isto mais lucrativo na sua vida, tornar isso abençoador para a sua vida e para a vida daqueles que você lidera. É quando você se dirige ao lugar da comunhão, da festa, ao lugar da intimidade, da festa, ao lugar onde está o Senhor da festa, onde Ele preparou o banquete. Se você simplesmente é desse tipo de gente que diz assim: tenho os meus próprios recursos, se Deus não investir, se Deus não abrir, se Deus não fizer, eu não estou nem aí. O que importa é que eu já tenho em minhas mãos, e o que eu tenho em minhas mãos já é o suficiente para dar certo. Vai dar errado, porque quem não se dirige à mesa de Deus para buscar sabedoria, para administrar aquilo que lhe foi confiado. Você pode ter um rebanho com 20 mil pessoas, você pode ser um líder de uma grande igreja, você pode ser alguém que tem até um ministério reconhecido, você pode ser até um levita que tem uma boa voz, e pessoas são influenciadas por meio dessa voz, de modo que te aplaudem, de modo que te reconhecem, e isso é bom. Quem não gosta de reconhecimento? Mas a verdade é que essas pessoas nunca serão conduzidas plenamente à presença de Deus enquanto o seu interesse estiver apenas na administração dos bois, sem buscar sabedoria no lugar da mesa. Deus te convida hoje a ser um adorador que comece a ver as coisas como Deus vê. A prioridade da sua vida não é a sua capacidade de administrar que vai trazer resultado. A prioridade da sua vida é a vontade e a sabedoria de Deus em ação, sendo praticada por você para levar aquilo que Deus lhe confiou a um crescimento extraordinário, a um avanço extraordinário e a algo extraordinário. Uma terceira classe de adoradores que aparece aqui está no verso de número 20. A Bíblia diz assim, e o outro diz: casei, e portanto eu não posso ir. Esta classe de adoradores é a classe de adoradores que nunca tomou uma decisão na sua vida que lhe custasse alguma coisa. Ou seja, eles entendem que para serem adoradores, eles precisam apenas fazer aquilo que
que é óbvio, que é pedido, que é regra, é cumprir, na verdade, uma tarefa ministerial, de modo que ele se dirija ao lugar da adoração, como se estivesse apenas passando um cartão ou batendo um cartão lá. São pessoas que se dirigem ao lugar da comunhão, ao lugar da intimidade, até cantam, até adoram, até pregam profissionalmente, pessoas que fazem alguma coisa no reino de Deus profissionalmente e que infelizmente não mergulham no oceano da graça e do amor de Deus. Perceba que esse rapaz diz: eu acabei de casar. Casar aqui significa constituir família. Logo ele estava dizendo assim: eu sou um adorador que tenho família, parabéns. Mas ele entende que ele pode segurar, manter, estruturar esta família sem ir ao lugar da comunhão com o Senhor, à festa do Senhor, à mesa do Senhor. Quem não se dirige à mesa de Deus para buscar capacitação, para criar os seus filhos, para ensinar a sua família, para direcionar a sua família, essas pessoas nunca estarão prontas para uma dimensão ampla daquilo que Deus tem para lhe revelar. Quer ver a sua casa abençoada? Seja o tipo de adorador que toma decisões corretas na hora certa, no momento certo, sabe fazer a escolha, de modo que você diz assim: vai me custar alguma coisa, porque quem não paga preço, ou seja, não estou falando aqui no sentido da salvação, mas eu estou falando no sentido de demonstrar diante de Deus, querido, que você está disposto a fazer o que Deus quer, que você está disposto a realizar o que Deus quer que você realize da melhor forma possível, com a maior entrega possível. Você precisa, com urgência, atentar para isso. Custaria para ele deixar a esposa com quem ele acabou de casar para ir à mesa. Logo ele diz: eu prefiro estar com a minha esposa, com a minha família, e não pagar preço nenhum para viver um nível de intimidade extraordinária. O que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua casa, o que Deus tem para a sua família, é algo tão lindo, tão especial, tão maravilhoso, tão surpreendente, é tão gigante, que se você tivesse a capacidade de ver isso, você teria a coragem de abrir mão pelo menos de meia hora com a sua família, de 40 minutos com a sua família, de 1 hora com a sua família, para estar no lugar da intimidade com Deus. Deus está ansioso por um encontro com você, adorador. Deus está ansioso em ver você tomar algumas decisões que lhe custem sacrifício, que arranquem de você algo que lhe cause até um sentimento de tristeza e de perca. Quando você olhar, você vai dizer assim: isto doeu perder, mas se eu perdi é para estar na presença de Deus, nada vale mais do que a presença de Deus na minha vida. Se você é um adorador que está disposto a pagar preço, eu lhe digo, para você, os céus de Deus se abrirão para que a glória do Senhor se manifeste, para que a presença de Deus se derrame na igreja, porque adoradores precisam entender: a sua adoração para envolver o céu depende do preço que você paga e de quanto você está disposto a abrir mão daquilo que muitas vezes se torna um bloqueio, uma barreira em relação a você e a Deus. Querido, aproveite este momento e procure algo aí dentro do seu coração que você precisa deixar, que você precisa abrir mão, que você precisa jogar fora para mergulhar na presença de Deus. São 3:09 da manhã e eu estou com a palavra profética aqui. Deus está liberando esta palavra para a sua vida. O Senhor está dizendo: quanto mais coisas você deixar por Ele, mais da graça dele você vai obter, mais da unção dele você vai obter. Você vai cantar, você vai adorar, você vai buscar, você vai orar, você vai pedir, e as coisas vão começar a fluir sobre você, porque assim é a vontade do Senhor para a sua vida.
Mas existe um quarto grupo de adoradores. Os três primeiros convidados nesta parábola não quiseram atender o convite. Então aí vem um quarto grupo de adoradores, porque o servo do Senhor voltou ao seu Senhor e disse: olha, chamei todos os três grupos de adoradores e eles não quiseram vir ao lugar da adoração, ofertar adoração, buscar força e direcionamento para serem bem-sucedidos nas coisas que dizem respeito à vida profissional, à vida familiar, aos interesses emocionais e pessoais. Então o Senhor disse para aquele servo: já que eles não quiseram, sai pelas ruas e traga a mim. Aí o texto vai dizer, no verso de número 21, a última parte: vai pelas ruas e traga a mim os pobres, aleijados, mancos e cegos. Veja que coisa linda. Ele substitui as três primeiras classes de adoradores por pobres, por aleijados, por mancos, e coloca a quarta classe de adoradores como cegos. Qualquer pessoa extremamente religiosa diria, ou até pode estar dizendo para mim: pastor, Deus nunca ia querer um adorador pobre. Ele quer. Deus nunca ia receber a adoração de alguém aleijado. Ele vai receber nesse texto. Deus nunca vai receber a adoração de um homem manco. Deus nesse texto vai receber. Ele nunca vai receber a adoração de um homem cego. Neste texto ele vai receber. Por quê, pastor? Porque diante da graça de Deus, todos os adoradores têm as suas deficiências. A verdade é que mesmo tendo essas deficiências, à sua disposição, eu vou repetir isso, a sua disposição para se dirigir ao lugar da intimidade e adorar, e buscar, e falar com Deus, e viver para Deus. Isto faz com que o dono da festa, que é Deus, e representa aqui a pessoa de Deus, ele possa estender as mãos sobre esses adoradores, de modo que ao entrarem na presença, eles entrarão aleijados, eles entrarão cegos, eles entrarão pobres, eles entrarão mancos, mas quando eles sairão restaurados, porque ninguém encontra-se com a graça, ninguém posiciona-se como adorador na presença de Deus verdadeiro, ninguém que posiciona-se diante de Deus com o objetivo de tocar o coração dele com a sua adoração pura, sincera e verdadeira, sai da sua presença da mesma forma. E esta é a última palavra que eu quero dizer a você: a graça do Senhor adorador vai descer sobre a sua vida, de modo que não importa suas deficiências, suas debilidades, suas crises, seus temores, seus fracassos, seus conflitos, não importa o que te aflige, o que te aflige, o que te machuca, o que te deixa desestruturado ou tem te deixado desestruturado emocionalmente nesse momento. O que importa é que se você colocar o seu coração diante de Jesus agora, dizendo para Ele: Senhor, eu sou um adorador, que não faço parte das primeiras classes, na verdade, eu nem privilégios tenho na vida. Eu sou um pobre, eu sou um aleijado, eu sou um manco, eu sou um cego, mas eu estou aqui para te adorar. A graça de Deus, ela virá sobre a sua vida dizendo assim: eu te revisto de amor, eu te revisto de justiça, eu vou te revestir de poder, eu vou te revestir de autoridade, de modo que se você é cego, a adoração te abrirá os olhos. Se você é aleijado, a adoração te dará firmeza. Se você é manco, vive cambaleando na fé, a adoração te ajudará a andar com segurança. Se você é alguém que está pobre, a adoração te torna rico, porque só a adoração verdadeira, partindo de adoradores verdadeiros, ela é capaz de alterar o curso da história, da vida de qualquer pessoa. Que você seja um adorador a 1000 por hora, que você seja um adorador em alta voltagem, que você seja um adorador em profunda intensidade. Deus visitará, encherá, inundará e mudará
a sua história. Receba esta palavra sobre a sua vida e eu quero que você ore comigo neste momento. Pai, em o nome de Jesus, eu abençoo a todos os músicos, cantores, levitas, homens e mulheres chamados por Deus, pastores e membros de igreja que estão me ouvindo, diáconos, presbíteros, evangelistas, que estão assistindo esse vídeo. Eu quero te pedir por eles e te pedir, traz a tua graça sobre esses adoradores, porque são pessoas escolhidas pelo Senhor, para estar onde estão, para fazer o que o Senhor determinou, que o Senhor os cubra com a sua glória, que o Senhor os cubra com a sua unção, que o Senhor os cubra com a sua presença, que o teu Espírito possa se mover sobre eles, de modo que eles sejam renovados e entendam que, independente das deficiências, se eles souberem aproveitar a oportunidade no lugar da adoração, eles nunca mais serão os mesmos. Conduz a nossa alma à intimidade, à vida plena contigo. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido, e te dê a paz. Um beijo do pastor Jefferson Santos, que o Senhor possa realizar os teus projetos. E lembre-se, adoradores verdadeiros são aqueles que dão o seu melhor ao Senhor. Deus te abençoe. Um beijo.